amigos, voltamos o nosso programa Mensagem Espírita, cumprimentando-os, desejando-lhes um excelente dia, com paz, com amor, que Deus esteja nos abençoando e que Jesus seja sempre a nossa bússola na busca do horizonte de paz. Nós vamos prosseguir no nosso estudo, falando sobre nós, sobre a matéria, sobre a vida espiritual. Nós, enquanto carne, nós somos matéria. Enquanto pensamento, mente, nós somos espíritos. Esta conjugação é que nos faz viver. Quando a matéria se desagrega, se exaure, nós, os espíritos, voltamos à nossa casa, à vida espiritual, ou à pátria espiritual. Então, esta importância de estarmos estudando juntos, trocando informações. É claro que um programa como este, a gente fala e não tem o feedback no momento, mas há recomendação para que, se parar dúvidas ou se quiserem fazer algum questionamento sobre o tema que nós tratamos, sobre a vida em si, façam por escrito, aí onde se pode escrever, e a coordenação do programa faz, então, ajeita, diríamos na nossa linguagem aqui, as questões, e na primeira quarta de cada mês estaremos com muito prazer respondendo a você. É com muito amor que nós fazemos isso. Então hoje vamos ao nosso estudo. Nós estamos falando no programa anterior sobre a matéria orgânica e a inorgânica. Nós vamos continuar falando sobre hoje sobre o princípio vital. O item 65 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte questão aos espíritos. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A resposta dos espíritos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão, esse princípio vital. Nós, quando lemos Paulo em uma das suas cartas, ele diz: semeia-se corpo natural ou corpo animal e levanta-se corpo espiritual. O que significa isto? Nós temos, além do corpo carnal, nós temos um corpo que Paulo chamava de corpo espiritual. É o liame entre nós espíritos e o nosso corpo. Os irmãos notaram que quando falo em espírito, eu falo em nós. Porque nós não somos o corpo. Nós que falamos somos o espírito que coordenamos as ideias e que fazemos com que os nossos órgãos funcionem. Para esta ligação entre nós e o nosso corpo, existe esse liame, que Allan Kardec
deu o neologismo de perispírito. Numa interpretação mais prática, nós poderíamos pegar o abacate, né? Cortar o abacate e ver que ele tem a casca, né? Essa parte dura, ele tem a polpa, que é chamada de perisperma, e tem a semente. Se nós plantarmos a casca, não nascerá. Se semearmos também a polpa, também não prosperará. Mas se nós semearmos a semente, ela germinará. O que eu quero dizer com isso? Na colocação ou na analogia de Kardec, é para que nós entendamos que a casca do abacate representa o nosso corpo físico, a carcaça material. O perisperma, o polpa, representa o perispírito, o princípio vital. A semente representa a vida, o espírito. Quando Jesus fala da fé, ele diz aos seus discípulos que quem tiver fé como um grão de mostarda transportará montanhas. Em princípio, parece estranha essa colocação. A fé é como um grão de mostarda, uma semente transportando montanhas? Jesus não fala que a fé é um grão de mostarda. Ele diz que a fé se assemelha a uma semente que germina, que remove a terra que está sobre si e cresce. Então, a semente significa vida. Por isso, é para nós o chamado fluido vital. Esse elemento nós chamamos de perispírito. É o que nós levamos ao desencarnar. É o que Paulo chama de corpo espiritual. Estou repetindo isto porque muitos nossos irmãos de outras correntes religiosas nos assistem, para que raciocinem conosco sobre o que Paulo já via à sua época. Aí, sigamos. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E a resposta dos espíritos: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então, quando falamos em esse princípio vital, e Allan Kardec pergunta se é o mesmo para todos os seres orgânicos. E os espíritos dizem que sim, de acordo com o grau de cada corpo orgânico. O princípio vital de um animal é diferente do princípio vital do homem. Já está mais depurado.
de acordo com a evolução de cada um. Então, mas um vegetal não tem vida? Ele tem vida orgânica. Ele não tem vida espiritual. Um abacateiro, quando seca ou quando cai e perde a sua vitalidade, ele não vai para um lugar, ele não continua perambulando no universo. Nós, quando o nosso corpo vital se esgota, nós o deixamos e seguimos o nosso caminho. Assim como os animais. Outro dia, a nossa querida irmã Nelma nos perguntou se os espíritos, se os animais também reencarnam. Então, na verdade, não se fala de reencarnação propriamente dita, mas que o princípio vital que anima, né, aquele ser, ele é utilizado, aproveitado para animar outro animal nesse processo evolutivo, até que chegue à condição de sua emancipação, já deixando de ser princípio inteligente para ser espírito, ser inteligente. Então, essa é a diferença. Alguém poderia estar nos excomungando, esconjurando, diz como que ele assemelha a alma humana a um animal. Esses mesmos falam que o animal é criatura divina. Deus criou o cão, o inseto, o leão, o elefante, a zebra, a girafa, tanto quanto todos os seres, como criou o homem. Todos somos criaturas divinas, cada um no seu grau de evolução. Não fazemos aqui nenhuma heresia. Falamos de Deus, o Criador do universo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que nós apalpamos, que nós pegamos, tem seu princípio material no fluido cósmico universal. É esse elemento modificado, consolidado. Mas tudo que nós nos referimos em inteligência, na ação por instinto, tem princípio espiritual. É esse o elemento que dirige a matéria, que o move, que comanda as ações da matéria. Uma e outra coisa são criadas por Deus. Portanto, quando nós falamos que os animais são nossos irmãozinhos inferiores, não é inferior no sentido princípio, mas inferior no sentido de evolução espiritual. Se nós agredirmos um animal, ele reage agredindo-nos. Mas o homem também faz assim. Aquele que ainda em si prevalece o instinto animal. Jesus não fez assim. Cuspiram-lhe nas faces. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos.
pregaram-no na cruz. E ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, nem todos somos assim. Alguém poderia dizer: mas peraí, Jesus é Jesus. Ele nos diz o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É claro que não seremos Deus. É claro que a analogia do Cristo era como uma exortação a nós outros para a nossa correção de rumos, mas que buscássemos a perfeição. Quando Pedro lhe pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? Diz: não, Pedro. Até 70 vezes 7 vezes. Isto significa: nós que somos imperfeitos, haveremos de perdoar aqueles que nos ofendem infinitamente. Aí vem os que pregam o castigo eterno. Aquele que vai para o inferno, que será condenado eternamente. Raciocinemos sobre o ensinamento de Jesus. Pedro, você que é imperfeito, tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, tem que perdoar sempre. E o nosso Pai Celestial que é perfeito? Ah, mas então por que a gente sofre? Porque nós semeamos. Paulo escreve aos Gálatas: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todos os probleminhas que surgem na nossa vida são reparações, são oportunidades. Então, pensemos, ficando hoje com essas duas questões, o princípio, né, vital, que é esse liame. Falamos sempre sobre essa questão, lembrando Eclesiastes, os cordões de pratas que se rompem, transferindo isso para Paulo, o corpo espiritual que se levanta quando cai o corpo material, chamando na doutrina espírita o perispírito, que mantém-se com o espírito. Quando nós vemos um vulto, eu vi alguém que morreu, eu vi o corpo espiritual desse alguém, o perispírito desse alguém. Porque nós mantemos esse corpo após a morte. Queridos amigos, que nós possamos refletir sempre sobre os ensinamentos de Jesus. Fazemo-lo à luz da doutrina espírita. Aqueles que falam, mas o espiritismo não é cristão. Nós lembramos César Lombroso, o famosíssimo advogado italiano, homem de uma cultura extraordinária. Um dia ele disse: eu vou estudar esse espiritismo para desmascará-lo. Estudou, pesquisou, realizou experiências. Um dia ele disse: hoje eu coro de vergonha quando me lembro que combatia o espiritismo. Pois os que o doutos não conseguiram, uma analfabeta conseguiu devolver-me aos braços da minha mãe. Ele falava de Eusápia Paladino, a médium de materializações, que pela sua faculdade
a mãe de César Lombroso se materializava, abraçava-o, conversava com ele e voltava ao seu estado espiritual. Queridos amigos, irmãos, companheiros, é a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja contigo em todos os momentos e que possamos caminhar juntos na senda do bem, do amor e da paz. Até mais.